Alguma vez já parou para pensar para onde vai a comida depois que a gente engole? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos embarcar numa jornada incrível por dentro do corpo humano, acompanhando o caminho do alimento desde o comecinho. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas a resposta... a resposta envolve uma série de eventos super fascinantes e o mais incrível, totalmente automáticos. Então, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso. E a nossa viagem começa no estômago. Ele é basicamente a parte mais espaçosa, digamos assim, de todo o tubo digestivo. Fica localizado ali bem debaixo do diafragma. Mas olha, pensar no estômago como uma simples bolsa é um erro. Ele é muito mais que isso. Pensa num tanque de armazenamento dinâmico e num misturador superpotente, tudo ao mesmo tempo. A função dele é segurar a comida, claro, mas o trabalho pesado mesmo está nas paredes musculares dele. Elas são incrivelmente fortes e começam a esmagar e a misturar tudo, dando o pontapé inicial no processo de digestão. E para entender como ele faz isso, a gente precisa olhar a estrutura. O estômago tem seções bem distintas para receber e processar a comida. Mas o segredo mesmo, a parte genial do design são essas 3 camadas de músculos. Cada uma vai para uma direção diferente e é essa combinação que permite aquele movimento de agitação que quebra mecanicamente o que a gente comeu. Ok, vamos seguir em frente. Depois que o estômago faz a parte dele, o alimento passa por uma espécie de portão, o esfíncter pilórico. E aí nossa jornada continua na parte que é, de longe, a mais longa de todo o trato digestivo. Isso mesmo, cerca de 6,5 metros. É muito tubo, não é? Mas esse comprimento todo não é à toa, claro. É justamente essa extensão que dá o tempo e a área de superfície necessários para a função principal do intestino delgado, que é absorver todos os nutrientes da comida. E ele não é uma coisa só, não. Ele é dividido em 3 partes bem distintas e cada uma tem um papel super específico nessa nossa saga pela digestão. A primeira seção é o duodeno. Olha que interessante, o nome vem do latim duodene, que significa 12, porque o comprimento dele é mais ou menos o de 12 dedos enfileirados. E apesar de ser a parte mais curtinha, é aqui que o negócio fica sério, e alguns ajudantes essenciais entram na jogada. Então, a nossa viagem principal dá uma pequena pausa estratégica aqui. Por quê? Porque é justamente no duodeno que chegam umas secreções importantíssimas, vindas de 3 órgãos acessórios que são vitais para tudo dar certo. E quem são esses ajudantes e o que eles fazem afinal? Bom, a gente está falando do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas. Pode pensar neles como se fossem as verdadeiras usinas químicas da digestão. O fígado, nossa, é uma potência. Ele faz um monte de coisas, mas para o nosso percurso aqui, o papel mais importante dele é produzir a bile. E a bile é uma substância essencial para conseguir digerir as gorduras. E a bile tem um caminho certinho a seguir. Ela é produzida lá no fígado, depois fica guardada e bem concentrada na vesícula biliar, só esperando o momento certo. Fica ali prontinha para ser liberada no duodeno, bem na hora que a comida precisa dela. Ali atrás do estômago, meio escondidinho, fica o pâncreas. Ele é o que a gente chama de glândula mista. Isso quer dizer que ele tem 2 funções bem diferentes, mas olha, igualmente importantes. De um lado, ele tem uma função endócrina, produz insulina que vai direto para o sangue para regular o açúcar no corpo todo. Mas para o que interessa para a nossa jornada digestiva, a contribuição fundamental dele é a exócrina. Ele produz o suco pancreático, um coquetel poderoso de enzimas que ele manda direto para o duodeno. Bom, com a ajuda desses sucos todos, a nossa jornada continua pelo jejuno e depois pelo íleo. É nessas 2 partes que a mágica da absorção de nutrientes realmente acontece. E olha que curioso, os nomes contam a história. Jejuno vem de vazio, porque os anatomistas da antiguidade quase sempre encontravam essa parte do intestino bem vazia. Depois que o intestino delgado absorveu tudo o que podia, o material que sobra segue para a etapa final do nosso tour, o intestino grosso. E ele é bem diferente do delgado. Para começar, é bem mais curto, só que, em compensação, é muito mais largo, mais calibroso. E tanto a aparência quanto a função dele são completamente diferentes. A aparência única dele vem de 3 estruturas bem marcantes. Os áustros, que são essas bolsas que dão uma aparência toda segmentada, as tênias, que são tipo 3 fitas de músculo que ajudam a empurrar tudo para frente, e os apêndices epiploicos, que são as bolsinhas de gordura. São características que a gente só encontra aqui. Então, só para a gente visualizar bem a diferença, olha só, o intestino delgado é super longo e mais fino, porque o foco dele é ter um máximo de área para absorção.
Já o intestino grosso é mais curto, porém bem mais largo, e a estrutura dele com os áustros e as tênias é toda pensada para outra função, processar o que restou. E a maior parte do intestino grosso é o que a gente chama de cólon. O nome vem do latim colon, que significava algo como grande salsicha. E vamos combinar, é um nome bem apropriado, né? A jornada no cólon começa numa bolsinha sem saída chamada seco. A partir do seco, onde fica o famoso apêndice, o caminho é bem definido. Primeiro, o cólon ascendente sobe pelo lado direito. Depois, o cólon transverso cruza o abdômen. Aí vem o cólon descendente que desce pelo lado esquerdo. Ele faz uma curva em S, que é o cólon sigmoide, e finalmente chega no reto e no ânus, a saída final. É uma volta completa, preparando tudo para a eliminação. É incrível parar para pensar nisso, não é? De um simples ato de engolir, a gente dispara uma jornada de mais de 6 metros, apoiada por verdadeiras fábricas químicas trabalhando a todo vapor. E o mais impressionante, todo esse processo super complexo acontece de forma automática, todo santo dia, sem a gente precisar pensar um segundo sobre isso. É uma obra-prima da engenharia biológica. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, não deixa? Se essa nossa tubulação interna já é tão complexa assim, que outros sistemas tão ou mais incríveis estão funcionando dentro da gente agora mesmo de forma totalmente invisível? É um pensamento fascinante e que mostra o universo de coisas que acontecem bem debaixo do nosso nariz.